Vamos começar nosso culto, vamos orar ao Senhor nessa noite. Oramos. Senhor Deus poderoso, Pai. Aqui em tua presença estamos, Senhor, para te louvar, Pai. Para te bendizer, para te glorificar, Senhor. Que o seu nome, Senhor, seja sempre glorificado nas nossas vidas, Senhor Deus. Ou nos ensina como glorificar o seu nome a cada dia, ó Deus, Pai. Nós precisamos, ó Pai, estar em tua presença constantemente, Senhor. Seja aqui dentro da igreja, seja nas nossas casas, seja no nosso trabalho e por onde nós formos, ó Deus. Revela-nos, ó Deus, a tua presença a cada dia nas nossas vidas. Nós precisamos muito, Senhor. Ó Deus, como nós queremos senti-la a cada dia, Deus. Oh, como nós queremos que o Senhor se envolva conosco a cada dia, Senhor. Seja sobre nós a sua unção, Deus. Seja sobre nós o seu poder, Senhor, a tua virtude, Senhor. É ela que nos impulsiona, é ela que nos leva, Deus amado, a fazermos aquilo que temos que fazer aqui enquanto estivermos nessa terra, Senhor. E também será ela, essa unção, Senhor, que nos preparará para o grande dia, onde estaremos em encontro com o Senhor nos ares, Senhor. Muito obrigado, Deus. Podemos dar o privilégio de podermos estar aqui nesta noite, Deus, para louvar o teu nome. Quando meu erro e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, eu subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor e purificar. Eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Quando meu eu e meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, eu subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar e purificar. Eu quero ser limpo como Naamã, teu poder, Senhor. Quebra meu
nas águas do teu amor, me purifica. Eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Eu quero ser limpo do teu poder. Aleluia. Podemos fazer como Naamã, né? Mergulhar, se for preciso, 7, 6, 5, 7, 8, 9, 1000 vezes, se for possível. Mas se for preciso nós ficarmos purificados, que seja milhões de vezes, né? Pensei que estava afinado ali para a gente começar a cantar esse hino aqui, poxa, brincadeira aí. Eu tô todo animado aqui com um solinho aqui agora. Aqui. O cara tá afinando a guitarra ainda, né? Depois a gente bate nele, o Fidel, ele vai falar que somos ruins. A gente bate nele depois, a gente vai falar que somos ruins. Aleluia. Eu queria cantar aquele hino, mas tô sem paleta aqui. Tem paleta não? Na hora de tocar, eu cortei a unha e ficou pior ainda pra tocar. Aproveitar que hoje tem baterista aqui hoje, tem guitarrista. Aí ele canta um hino mais assim, mais evolutivo, né, irmão? Nada ainda? Opa! És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única razão que me alegro ter, ó Jesus. Confio em ti, tem me ajudado, na salvação tem me alegrado. Hoje a paz em meu coração, no meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que me alegro ter, ó Jesus. Confio, Senhor, confio em ti, tem me ajudado, na salvação tem me alegrado. Hoje a luz em meu coração, no meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei.
todo tempo te adorarei. A sua eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia! Botar velhos tempos lá que a gente cantava. E aí, filho já? Que nem meu Deus. Hã? Pode ir? Vamos aproveitar mais um hino. Crime dele, vai. Cria em mim, ó Deus, coração. Renova o Espírito inabalável. Retire de nós seu Espírito. Não retire de nós o seu Espírito. Quero aprender com meu ser e não mais cometer. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no meu desespero e ficar pra trás. Eu quero ser. Homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser. Homem segundo o coração de Deus. Coração puro e renova o Espírito da palavra. Não retire de nós seu Espírito. Não retire de nós seu Espírito. Aprendendo todos os dias. Quero aprender o meu ser e não mais cometer. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás.
Eu quero ser, eu quero ser homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Aplauda o Senhor nessa noite, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos ouvir uma oração pelo nosso querido presbítero Nery. Depois eu queria ouvir um hino de cada um de vocês, entendeu? Meu horário hoje está meio puxado hoje, eu não posso demorar muito aqui hoje não. Sou da igreja que faz o Senhor, amém? Mais um dia estamos na casa do Senhor, passamos por essas portas, graças a Deus, porque muitos não levantaram. E hoje nós temos que agradecer por mais um dia que Ele nos levantou, que Ele nos fez caminhar com as nossas próprias pernas. Muitos saíram de casa e não voltaram, e talvez nem volte, mas nós estamos aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor permitiu, Senhor, de estarmos na tua casa, que chama casa de oração, Pai. Nesse momento, Senhor, eu levanto um clamor, Senhor, pelas essas vidas que estão lá fora, aqueles que estão no carro, aqueles que estão no Uber, no BRT, aqueles que estão no trem, Senhor da glória, que eles estão retornando para casa depois de um dia de trabalho, e também aqueles, Senhor, que também estão indo para os seus trabalhos. Que o Senhor venha colocar os teus anjos, Senhor, com a espada desembainhada, que ele passe invisível, Senhor, diante dos inimigos, Pai. Que a cada lugar que eles passarem, Senhor, estarão protegidos. Protege, Senhor, a linha da Brasil, a linha amarela, a linha vermelha, que são áreas, Senhor, de risco, Senhor da glória. Nesse momento também eu peço, Senhor, que o Senhor vá ao hospital. Aonde tiver um acamado no leito, Senhor, no hospital, Senhor, talvez desenganado pelo médico, Senhor, mas o médico é limitado, mas o Senhor não, Pai. Que nesse momento o Senhor passa, Senhor, por esse leito, Senhor. Aquele que está no CTI, aqueles que está, Senhor, acamado, Senhor, num quarto, Senhor, aqueles que talvez está sem esperança, aquele Pai que pensa que é o fim, mas o Senhor está escrevendo uma nova história, Pai. E eu creio, Senhor, que nessa noite, Senhor, não grandes coisas vai fazer o Senhor. Eu oro também, Senhor, por aquela jovem, Senhor, que se encontra, Larissa, Senhor, que se encontra talvez com a pneumonia, tuberculose, eu não sei. Ah, Senhor da glória, visita ela, Senhor, nesse momento, como eu orei de manhã cedo, e tenho certeza que o Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, o Senhor já tirou, Senhor, toda enfermidade, Senhor. A tua filha, Senhor, está afastada da tua casa, mas, Pai, ela é uma pérola preciosa, Senhor, para ti, Senhor. Assim como Ananias foi quando foi orar por Paulo, o Senhor falou. Ora por ele, porque ele é uma pérola, para que eu vou usar ele. E assim, Senhor, eu creio que o Senhor vai usar aquela jovem Larissa, Pai. E eu creio, Senhor, que ela está afastada da tua casa, não da tua presença, que o Senhor está com ela. Visita a mãe dela, visita também o vice de meu Pai, que nessa noite, Senhor, aonde ele estiver com aquele carro que está saindo para Nilópolis, Senhor, um lugar perigoso, que a mão do Senhor, o Senhor coloca
tua mão poderosa sobre aquele capô do carro, sobre o volante, que ele esteja dirigindo, mas quem está conduzindo é o Senhor. Oh, meu Deus, protege todos os motoristas de ônibus, motoristas de Uber, Senhor. Oh, Senhor da glória, protege as crianças, livra a criança da bala perdida, do acidente, do sanguinário, do pedófilo, Senhor. Que cada criança, Senhor, que talvez nesse momento ainda se encontra no colégio, oh, Senhor da glória, vai protegendo essas crianças, Senhor, que ultimamente está sendo assolada, Senhor, pelas enfermidades, Senhor, também pelos adultos, aqueles, Senhor, que era para tomar conta dessa criança, estão mais votando, Senhor. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor está no controle de cada um delas, Pai. De cada criança de que está vindo ao mundo nesse momento, Senhor. Protege, Senhor, essa mãe e esse pai, Senhor. Dando saúde, dando vigor, Senhor da glória. Senhor da glória, visita também a casa do nosso pastor. Pastor Wagner, nesse momento, Senhor, com a tua mão poderosa sobre aquele local. Aonde tiver, Senhor, um espírito maligno. Aonde tiver um Satanás que está querendo levar essa pessoa para servir, eu dou uma ordem em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor acampe teus anjos, Senhor, com a espada desembainhada, meu Pai. Que todo espírito de enfermidade caia por terra. Todo espírito de enfermidade, todo espírito de esfriamento, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Vai também ao encontro, Senhor, do pastor Mário Roberto, Senhor, da família dele, Senhor. Aquelas enfermidades, Senhor, que está assolando ele, que está afastando ele da tua presença nessa casa, Senhor. Visita ele em particular, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor, grandes coisas o Senhor vai fazer naquele lugar. Senhor, protege a sua esposa, protege o ministério dele lá, protege esse ministério, Senhor da glória. Ah, Senhor da glória, vai enviando pessoas que queiram trabalhar compromisso com a tua obra, Pai. Oh, Senhor da glória, que nessa noite, Pai, cada um que passar por essa casa, Senhor, que ele sinta não entrar hoje, mas até o tudo pode entrar, Pai. Domingo, Senhor, eu também creio, Senhor, que grandes coisas vão fazer o Senhor nessa casa que chama tanque de casa de oração, Pai. Isso aqui é casa de misericórdia, casa, Senhor, o tanque de Betesda, Pai. Senhor, agora protege também a tua filha que vai daqui a pouco ministrar a palavra. Enquanto o Senhor está ministrando a palavra, Senhor, o Senhor está cuidando dos seus familiares na casa dela. Protege o esposo dela, protege o filho. Protege, Senhor, passa com a tua vassoura de fogo em cada canto daquele lar. Também, Senhor, as pessoas que entraram aqui do Silvio, Senhor, agora, do Bené, Senhor, que protege ele, Senhor, em nome de Jesus, repreenda todo o mal, tudo aquilo que assola, vai tirando todo esfriamento, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti. Nessa noite, meu Pai, eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer. Eu entrega essa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Pai. Olha, glória a Deus, que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos ouvir uma canção aqui do nosso querido irmão Silvio e depois nosso irmão Fidelis, também da paternidade. Oi, a paz do Senhor para os irmãos, tudo bem? Como é que vai? Moçada bonita, né? Irmãzada bonita, né? Se vocês pudessem ver ele, vocês iam ver só. Tá tudo bonito, rapaz. Apesar de que Deus não fez ninguém feio, sabia? A gente que tem o homem que traz nele o complexo de inferioridade, né? Às vezes ele olha... Se olha no espelho e fala assim, rapaz, eu tô meio acabado. Às vezes eu também olho também. Eu acho que eu tô meio acabadinho, né? Mas Deus me ama assim mesmo. Pode xingar o pastor não, pode não, né? Faz uma benção. Né, Maurício? Às vezes a gente olha no espelho e fala, eu meio acabado, né?
Mas Deus te ama assim mesmo, acabado mesmo, ou meio acabado do jeito que você é. Jesus te ama. Fidel é igual um diapasão. Não deixa passar nada. Tu não habitas em tenda, nem templo feito por mão. Eterno princípio. Vamos lá? Vamos cantar? Dá pra gente dar, né? Então vamos lá. Vai lá. Tu não habitas em tenda, nem templo feito por mão. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ecoa sobre o trovão, e a nuvem são teus pés, incomparável. Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor incomparável. Tu não habitas em tenda, nem templo feito por mão. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e a nuvem são teus pés, incomparável. Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor incomparável é. Minha alma está pegada a ti, Senhor incomparável. Mais um! Só um pequenininho. Pastor vai botar no banco. Calma, mais um. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui é da antiga. Esse é da antiga, pastor. Hoje é tempo de louvar a Deus. Ninguém conhece. Mas vamos cantar assim mesmo, vamos cantar. Então aumenta um pouquinho. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita teu Espírito. Então é só cantar, e a Cristo exaltar, pois sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem
vem cantar, vem cantar. No meio do louvor e Deus habitar. É teu prazer cumprir o que te então é só cantar e a Cristo exaltar, pois a glória encherá este lugar. Vem louvar, sim, vem louvar, vem cantar. Vem cantar. Obrigado. Louvar o Senhor é muito bom, agradecer nele, o nome dele, né? Que sempre seja agradecido o nome do nosso Senhor Jesus. Nós vamos ouvir nosso irmão Fidelis. O quê? Essa é lá do fundo do baú, meu. Vamos pular essa parte. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é os que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é os que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é os que me amam. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam. Este é os que me amam. Aqueles que me amam será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é os que me amam. Este é os que me amam. Eu sei que não estou sozinho, e nesse meu caminho você vem comigo. Eu sei que apesar das tentações e até mesmo provações, jamais sou vencido. E na hora do perigo, você está bem perto.
nos momentos mais incertos, você é o amigo certo. Quando tenho algum problema, contigo eu confesso que és meu Deus, meu Salvador, o dono do universo. Contigo eu sou mais que vencedor. Contigo eu sou mais que vencedor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. E na hora do perigo, você está bem perto. Nos momentos mais incertos, você é o amigo certo. Quando tenho algum problema, contigo eu confesso que és meu Deus, meu Salvador, o dono do universo. Contigo eu sou mais que vencedor. Contigo eu sou mais que vencedor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Aleluia. Pena que hoje é um dia muito corrido para mim, né? Se a gente podia ficar aqui a noite toda cantando esses hinos aqui, amados, eu ficaria com prazer, né? É tão bom a gente poder louvar o Senhor, né? Vamos ouvir as irmãs louvar o Senhor, né? Então faz o seguinte, irmãos, vamos dar um tempo hoje e nós vamos orar para podermos já a irmã pregar nessa noite, né? Vamos orar ao Senhor, vamos pôr de pé em nome de Jesus. Convido aqui a nossa querida irmã Diaconisa Vânia para estar aqui na frente já. Em nome de Jesus. Depois de um cântico maravilhoso, agora vamos ouvir a palavra, né? Aqui, para poder a gente concluir aqui tudo que Deus tem feito nessa noite, né? O Fidel falou aqui do Silvio, mas ele buscou mais antigo aí que ainda, hein, né? Ele falou de você, mas ele foi mais profundo. Eu era nem nascido nessa época, falando sério. Né? Menos, né? Senhor Deus, obrigado por nós estarmos aqui ainda, Senhor, na Tua presença. A Tua filha estará ministrando nessa noite. E tenho certeza, Pai amado, que muitas coisas temos para ouvir e para aprender, Pai. Pedimos, Senhor, que venha continuar trabalhando nos nossos corações, sobre esta igreja, sobre a administração desta igreja, sobre o futuro desta igreja, sobre o que o Senhor quer fazer com esta igreja, e que assim o Senhor continue nos abençoando, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Salve a igreja na paz do Senhor. Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Lucas 5, capítulo 5, versículo 1. Lucas 5, capítulo 1 em diante. Estava meditando nessa palavra, né, e sempre escutei, né, as pessoas pregarem ela mais assim, falando sobre a pesca maravilhosa, né, mas Deus, ele, em todas as palavras, ele procura sempre renovar, né, sem ser a pesca maravilhosa. E aconteceu que, apertando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de
Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando a rede. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentou-se e ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompendo-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado, para que fosse ajuntar-se, e foram enchendo ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo-lhe: Senhor, ausenta-se de mim, que eu sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O que eu tirei dessa palavra? Porque sempre escutamos as pessoas, né, estudar, falar sobre a pesca maravilhosa. Mas eu tenho uma mania muito estranha de fazer pergunta para mim mesmo. Eu pergunto o texto, o que, o porquê, como que aconteceu. Por que que aconteceu? E eu fui perguntando no texto, indo nos contextos, para tentar entender o porquê dessa pesca maravilhosa, mas que eu não queria ver só a pesca maravilhosa, eu queria ver outra coisa. E Deus me mostrou realmente outra coisa. Então, eu vou ler aqui, do capítulo 1 ao 3. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estes 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando a rede. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra. Jesus, ele, depois que foi ao deserto, ele saiu e foi até uma praia. Mas por que Jesus foi até aquela praia? Ele poderia ir em qualquer lugar. Aí, se você perguntar para o texto, o que Jesus foi fazer naquela praia? Então, está aqui no cabeçalho do número 5. Jesus foi procurar os seus primeiros discípulos. E eu perguntei novamente, falei, procurar os seus discípulos. Aí o Senhor virou, né, falando comigo. Jesus, ele foi até essa praia, ele achou 2 barcos. Nesses barcos, tinha um que era de Pedro. E Jesus entrou, pediu para Pedro e entrou no barco. Jesus foi procurar os seus primeiros discípulos. Muitas das vezes nós achamos que somos nós que procuramos Jesus. Já viu como é que a gente às vezes prega, né, para as pessoas, fala assim, procura Jesus. Quando aquela pessoa chega para pregar para ela, para falar de Jesus, é Jesus que já foi até quem foi pregar para o outro. Então, é Jesus que quer falar com você, usou você para levar a palavra para ele. Então, não somos nós que vamos até Jesus. É Jesus que já sabe quem é você. E ele quer falar com você. Ele quer usar você. Aí as pessoas falam,
quando eu aceitei Jesus, eu fui até... Não, não foi você que foi. Jesus foi até você e te trouxe para a casa do Senhor. Ah, não, mas foi o irmão que pregou para mim. Para o irmão pregar para você, Jesus usou alguém para pregar para esse irmão pregar para você. E para você ir pregar para outra pessoa. Então você não aceitou só Jesus. Jesus procurou você, igual ele procurou aqui os discípulos. Ele já estava naquela praia e sabia com quem ele ia falar. Uma pessoa que diz a palavra do Senhor, que Pedro era uma pessoa difícil. Então Jesus não chegou em cima de Pedro para pregar a palavra para ele. Jesus usou o barco dele para falar com a multidão que estava na praia. E o que Pedro estava fazendo? Os irmãos sabem o que Pedro estava fazendo? Ele estava guardando a rede dele, que o barco dele estava o quê? Vazio. Eles não pescaram nada. Tu já viu uma criança, quando você está conversando e a criança está perto de você brincando? Ela está brincando e está fazendo o quê? Prestando atenção no que você está falando. Então Jesus, antes de chegar em cima de Pedro, ele pregou para o povo. Pedro estava arrumando a sua rede. Estava ali arrumando, limpando a rede. E Pedro estava prestando atenção na pregação de Jesus. Jesus pregava para lá e Pedro estava aqui trabalhando. Para que Jesus chegasse até Pedro, para falar com Pedro, para que Pedro acreditasse nas suas palavras, primeiro, Jesus conversou com o povo que estava na praia e ali de dentro do barco. Ele falando e Pedro limpando a sua rede e guardando a sua rede. Aí a palavra do Senhor diz em Lucas 4, em Lucas 5, do 4 ao 5, que Pedro estava cansado, né? Já tinha passado a noite toda pescando e chegou na praia com o barco vazio. Irmãos, se Pedro estivesse com o barco dele cheio, ele aceitaria que Jesus entrasse no barco dele? Não, porque peixe é um alimento que estraga com facilidade. Então, quem pesca, ainda mais naquela época, devia pescar e correr para poder vender, para poder colocar em algum lugar para conservar. Até nós mesmo, quando vamos numa peixaria, a gente chega, corre com o peixe, porque ele estraga com facilidade. Então, se Pedro estivesse com o barco dele cheio, ele não aceitaria que Jesus entrasse no barco dele. Jesus não ia poder pregar para o povo para que Pedro escutasse. Então, a obra foi do Senhor, que não tivesse peixe. Porque senão ele não ia conseguir falar com Pedro. E o que o Senhor fez? Ele não deixou os peixes aparecer para Pedro. E Pedro voltou com seu barco vazio. E ao chegar na praia, Jesus entra no barco, fala ao povo, porque ninguém conhecia ainda Jesus, fala ao povo, e Pedro traz aquilo para o coração dele. O que eu vejo ali? Imagine Pedro chegando com o barco vazio. Se o barco estivesse cheio, ele não ia aceitar Jesus. Entrar no barco dele para falar ao povo e nem com ele. Não é assim na nossa vida? Quando nós estamos com o nosso barco vazio, a sua oração para Jesus, para Deus, não é melhor do que quando o seu barco está cheio? Muitas das vezes o Senhor deixa o nosso barco ficar vazio para a gente aprender a ter intimidade com Ele. Porque com o barco cheio a gente não tem, a gente tem intimidade. Mas não é a mesma coisa quando a gente está passando por um barco vazio. Quando você está doente, você conversa com Deus de um jeito. Quando você está feliz, você conversa com Deus de outro jeito. E assim foi com Pedro.
Se Pedro estivesse com aquele barco vazio, ele não deixava o nosso Senhor subir no barco dele e ele não escutar o nosso Senhor falando para o povo e voltar para ele. Aí aqui em Lucas 5, capítulo 5, 6, 7, Jesus faz o milagre da pesca. Era tanto peixe que eles precisaram chamar os amigos. O que eu vejo nessa passagem, eu perguntando ao Senhor? O Senhor falando comigo. Quando nós estamos por cima da carne seca, quando a gente está com dinheiro no bolso, você está dentro da tua casa, já pensou assim, que esse frio, você está dentro da tua casa, você está com o bolso cheio, tua despensa está cheia, tu tem teu trabalho, tu está com saúde, aí está um frio lascado. Ah, hoje eu não vou na igreja não, mas por quê? Porque o teu barco está cheio. Para que você vai lá na igreja? Pô, não, hoje não, tô com frio. Mas se você tivesse com sua despensa vazia, você tivesse doente, um filho doente, um parente doente, uma pessoa com um problema no seu trabalho, podia estar caindo canivete, igual diz o mundo aí fora. Você sai de dentro da tua casa e vem parar dentro da igreja. Os irmãos, não sei se lembram, uma vez estava chovendo, eu não sei se a Rosângela estava aqui, mas o restante estava, o pastor, Silvio. Entrou uma menina com a criança no colo. Uma chuva, uma friagem, ela entrou com aquela criança ali. Ela devia estar saindo desesperada, procurando algum lugar para ela poder escutar uma palavra do Senhor. Deus fez com que ela passasse lá para chegar aqui. Só que, com certeza, quando ela voltou, ela achou o ambiente melhor. Ela nunca mais esteve aqui. Mas o barco dela estava vazio naquele momento. Por isso ela veio parar dentro da casa de Deus. Todos que dizem que não, que eu resolvo, que eu faço, que eu aconteço, hoje, a pessoa estava falando sobre empoderamento feminino. E eu olhei e falei assim, no grupo, assim, é muito fácil ser empoderada. É muito fácil. Enquanto você tem saúde, você tem teu trabalho. Ah, eu não preciso de homem. Não preciso do marido e eu não preciso do homem. E eu conversando com as meninas, eu falei assim, fica doente para ver se você não vai precisar do seu marido. Eu também tinha essa cabeça de feminismo. Eu tenho meu dinheiro, eu não preciso de marido. Se marido não quiser pagar, comprar, eu compro, é meu, eu trabalho, eu tenho meu... Caí doente. O INSS suspendeu o meu salário. Com câncer, sem dinheiro, quem pagou as contas? É muito fácil a gente estar com um barco cheio, abrir a boca e falar que não precisa do seu próximo. Porque a palavra de Deus diz isso. Que é para a gente ajudar o nosso próximo. E a gente tem que estar sempre ajudando o nosso próximo. Então, voltando aqui, a palavra diz que Pedro foi para o mar e Jesus falou para ele, pega o seu barco e volta para o mar. Ele falou para Jesus, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada, nem um lambari, nem a piabinha. E lá volta eles para a praia. Jesus manda ele voltar para o mar. Ele não conhecia Jesus, mas por ele estar ali arrumando a sua rede e prestando atenção como criança no que Jesus estava falando, ele diz que como era ele, Jesus estava mandando, ele ia voltar para o mar. Sabendo que lá não tinha nada. Só que não tinha porque era propósito de Deus não ter nada, propósito de Jesus Cristo não ter nada, para que Pedro aceitasse Jesus no barco dele, o barco vazio. E ele voltou junto com Jesus para o mar. Chegando lá no mar, Jesus fala para ele, joga a rede. Ele foi e jogou.
Mas será que ele jogou com alguma fé? Porque até então ele não sabia, não conhecia, não sabia que Jesus fazia milagre. E ele foi e jogou. Quando ele puxou a rede, diz a palavra do Senhor que veio tanto peixe, que o barco estava quase virando. Ele chamou os amigos para ajudar naquela pesca. E ele dividiu uma parte para um barco, outra parte para o outro. Você tem dividido a sua parte com um amigo que está passando necessidade? Muitas das vezes a gente não tem dividido, não. A gente tem olhado, tem vivido nossas vidas e estamos deixando o barco correr. Quantos e quantas pessoas batem na sua porta? E eu não estou falando de comida, não. Só de comida, não. Eu estou falando também de uma palavra, de um ombro amigo. Quantas pessoas estão aí perecendo com isso? E nós temos que estar ligados, porque se Deus encheu o seu barco, é para você dividir com o amigo. É para você dividir com aquele que está necessitando. Para isso, Deus deixou o seu barco cheio. O que adianta a gente ter muito? Igual as pessoas que são milionárias aí, como eu estava falando sobre a doença. Tem tanto dinheiro, mas certas doenças caem no corpo daquela pessoa, sai das entranhas dela, que o dinheiro não adianta. O que adianta ter tanto dinheiro? Poderia, igual a gente vê milhões e milhões, estava escutando meu esposo falar dos jogadores ganhando tantos milhões, tanto dinheiro. Gente, será que tanta gente ganhando tanto dinheiro não tem como chegar e ajudar ao próximo? Tanta gente passando fome, é muito dinheiro para uns e pouco para outros. E se você olhar bem, aquele que menos tem é aquele que mais ajuda. Eles falam lá, a gente ajuda tanto, isso, está com o barco cheio, né? Aí, daqui a pouco você vê as pessoas passarem na televisão, nas redes sociais, estão passando necessidade. Gente, se Deus te deu um barco tão cheio, igual esse povo aí, artista, como é que esse povo vão parar no meio da rua? Droga, prostituição, acham que não vão envelhecer. Que quem tem dinheiro acha que não envelhece, que está toda hora fazendo uma reparação disso, uma reparação daquilo. Pode reparar o que for no seu corpo externo, porque o seu corpo interno sabe quantos anos você tem por dentro. Pode fazer o que você quiser, o seu corpo interno. E a palavra do Senhor diz e mostra que nós não vamos levar nada, vamos feder igual a todo mundo, vamos para debaixo da terra, vai acabar tudo igualzinho. Quando nós nascemos, a gente ainda traz a nossa alma, o nosso espírito. Mas quando a gente morre, nem a roupa a gente leva. Até a roupa, o caixão fica, tudo fica aí. Nada, casa, carro, tudo fica. Então, por que não vai viver uma vida legal, boa, na presença do Senhor, ajudando? Olha, eu não tenho aquele sonho de ter muito dinheiro. Porque eu sei que se eu tiver muito dinheiro, eu vou largar o dono do ouro, da prata e do bronze. Porque eu vou começar a viver a minha vida, quando eu for ver, eu estou fora da presença do Senhor. E o que me adianta ter dinheiro, ter um barco cheio e perder Jesus no meu barco? Então, a palavra do Senhor diz assim, que nós repartir com o nosso próximo. Em Lucas, capítulo 5, versículo 8 e 11, Jesus faz os milagres, ele retribui esse milagre. Dá o nosso próximo. Porque o que adianta a gente ter o dinheiro? Você lembra da passagem do jovem rico? Quando ele disse que ele queria... O que ele poderia fazer para herdar
a vida eterna. E Jesus falou para ele vender tudo, dividir com os seus irmãos, com os próximos, e ele, por ter muito dinheiro, ele não dividiu. Ficou com pena de ajudar o próximo. Ninguém sabe o que houve com esse jovem rico, né? Mas, com certeza, a salvação ele não teve, porque ele estava ali, pertinho de Jesus, juntinho. Sabia quem era Jesus. Ali Jesus já tinha feito vários milagres. E o homem viu Jesus, foi falar com Jesus. Era um rapaz, era um moço, mas deveria ser um moço não tão moço, tá? Porque se ele era rico, ou ele estava herdando dos pais, porque dele trabalhado não seria. Um rapazinho de seus 12, 13, 14, 15 anos. Deveria ser um jovem, seus 25, 30 anos. Então, o que eu vejo aqui? Recapitulando, Jesus vai até a praia, vê 2 barcos. Esses 2 barcos, ele sabia que um era de Pedro, que Pedro era difícil, mas ele precisava chegar em Pedro. Mas primeiro ele fez a parte dele para que Pedro abrisse o coração para entender o que ele ia fazer por Pedro lá na frente. E assim o Senhor tem feito conosco. O Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos visto e tem entrado no nosso barco. Não somos nós que procuramos Jesus, é Ele quem nos escolhe, é Ele quem fala conosco, é Ele que providencia tudo. Jesus pediu para entrar no barco de Pedro. Jesus tem pedido para entrar no coração de muito, tem batido e a porta ainda não tem se aberto. Mas as pessoas ainda não acreditam na volta de Jesus. Mas Jesus vai voltar, ele está dando o sinal dele. E ele tem batido nas portas. Ele tem te chamado. Ele tem falado, vamos fazer a obra. Porque ele veio procurar os primeiros discípulos. Os primeiros discípulos, quem foi? Pedro, João e Tiago. Se eu não me engano, acho que tinha mais um junto com Pedro. Não lembro, não lembro certo, mas eu sei que foi Pedro, João e Tiago. Jesus foi logo naquele que não conhecia a palavra, porque o pessoal da sinagoga, não é? Os que estudavam, eles passavam uma coisa, mas viviam outra. Eles falavam de Deus, mas eles não viviam o que Deus mandava, tanto que Jesus teve que debater com eles, né? Porque eles achavam que eles eram os caras. Então, o que Jesus fez? Começou lá nos pescadores. Ele começou a ensinar os pescadores. E os pescadores tiveram a experiência do Senhor de viver. Nem era de aprender na palavra, não. Eles viveram aquilo ali. Teve um episódio em 2019, eu estudei aqui nesse CIEP, o EJA. Então, era todo mundo já cascudo já. E a professora falava que gostava de dar aula para os cascudos, porque nós, na história de vida, a história que estava ali naquele livro que ela nos ensinava, nós vivenciamos. Lá no livro, ela estava vendo, mas ela não viveu. E a gente contava para ela o que realmente tinha acontecido. Que o que estava naquele livro não era o que aconteceu, não. Aí ela falava que gostava de ter aula com a gente, que ela chamava a gente de dinossauro. Eu gosto de estudar com os dinossauros, porque nós vivemos aquilo ali. Nós vivemos. O que está ali naquele livro que ela estava ensinando a gente é o que a pessoa escreveu. Mas ela perguntava para a gente. E a gente falava para ela, não foi assim, mas não foi tanto assim. Foi desse jeito e desse jeito. Então, esses pescadores, eles aprenderam. Gente, é muito bom você vir aprendendo.
com quem já tem experiência, porque é muito difícil você bater no local e você ser envergonhado, principalmente na palavra. Olha, eu já vi pessoas passar vergonha. Um pastor que o meu pastor antigo, né, da onde eu saí, ele falava sempre para a gente assim: povo, estuda, porque testemunho de Jeová bate na tua porta, se você não estiver preparado, eles te botam no bolso. Aí eu falava assim: ui, eu que não quero atender o testemunho de Jeová. Tanto que a maioria dos crentes correm. Crente não gosta de conversar com testemunho de Jeová. Mas por quê? Porque eles são chatos? Não, porque vai ser confrontado na palavra e a pessoa não tá preparada. Então, aqui eles foram os primeiros discípulos, pessoas simples, igreja simples, nós somos simples. Se você sair por aí, tem igrejas enormes, cheia, inchada, não cheia. Porque se você fizer uma pergunta dentro da palavra de Deus, não sabe, não conhece, nunca viu, não entende. Porque entende vendo de filme, de novela. Mas se você vier dentro da palavra, a pessoa não sabe. Eu estou falando por experiência. Eu via isso. Confronto de irmãos que não sabiam nada. Pessoas levantadas dentro das igrejas e que fala, mente. Chegar na igreja, qual o seu cargo? Eu sou irmã, tu não tem um cargo eclesiástico? Não. Diaconisas, diáconos, com medo de vir aqui na frente falar. Por quê? Com medo de ser confrontado dentro da palavra. Porque vai falar besteira e depois as pessoas vão falar: aquilo que você pregou nunca vi na palavra de Deus, não. E se vi alguma coisa, não foi assim que aconteceu, não. Então, para nós vir já dos primeiros discípulos, nós somos aqui na igreja, nós somos os primeiros discípulos daqui de dentro. E eu espero em Deus que sejamos como Pedro, como Tiago, como o apóstolo João, que a gente possa aprender e poder levar aí fora a palavra de Deus, porque ele veio procurar dentro de igrejas simples, pessoas simples, para falar do amor dele. Ele não foi lá nas escolas de faculdade. Vamos fazer uma teologia, igual eu falo com o pastor que eu tenho vontade de fazer teologia. Só que eu acho que eu não tenho capacidade de fazer uma faculdade. Eu acho que a mente não... É o segundo pastor que me fala isso comigo. Mas a gente precisa aprender. A gente precisa ser como os primeiros. Eles tiveram o melhor professor de teologia, porque eles viveram na carne. Eles viveram pessoalmente junto com Jesus. E que nós possamos viver para Cristo, ele trazer Jesus para o nosso barco que ainda está vazio. A gente pode olhar que nosso barco ainda está vazio, mas eu creio em Deus que essa nossa pesca realmente, como primeiros discípulos, nossa pesca será maravilhosa. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Todos nós temos condições de fazer o que nós quisermos fazer, independente, né? Então, a questão toda é continuar. É continuar trabalhando e possamos aprender a cada dia a palavra de Deus. Vamos nós. E só para lembrar que Pedro, João e Tiago foram os primeiros discípulos, porém foram os mais problemáticos, né? Vamos dizer assim, os mais problemáticos. Deu um trabalho para Jesus esses três, brincadeira não, hein? Olha, brincadeira não. O pessoalzinho difícil. Mas é isso que Jesus quer, né? É para a gente aprender uma coisa. As piores pessoas que você conhece, lembra, são as que Jesus está querendo. Vamos investir nelas, orar mais por elas, né? E
trabalhar para isso. Amados, vamos gerar as ofertas? Vamos? Né? A irmã, tira para mim a oferta aqui, a gente não vai cantar nada não. Só para tirar a oferta, só para cantar mesmo. Tira você mesmo que tá mais na frente aqui, meu amor. Tá você na frente que já, tá na frente que já, né? Tira você mesmo. Isso, minha filha. Vai lá, amor, tira a oferta aí, irmão. Isso, meu irmão. Isso, Jesus, abençoa tua filha, Jesus. Dá graça a ela, força. Pode tirar, meu amor, pode tirar. Não vai cantar, não, vai cantar. Quem dá com alegria lá no céu brilhará. Você gosta, né, Fidel? Esse Fidel é muito coisa, cara. Primeiro ele fala que os hinos do fundo, eu particularmente, irmão, eu não era nascido. Ele não acredita nisso, eu não sei porquê. Ele não acredita nisso, mas ele não era nascido, não, irmão Rosângela. Essas músicas cantadas aqui, eu não tinha nem. Acho que faltava uns anos para nascer ainda. Pra você ver. Os caras são profundos. Senhor Deus, abençoa, Pai amado, essa nossa oferta, ó Pai querido, que é para a tua obra, para o teu reino, Senhor, para o crescimento da tua glória, para a sua obra. E o Senhor continua abençoando teus filhos que assim ofertaram, dizimaram, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, domingo é o nosso culto, abençoado. Domingo eu estou bem, eu estou de folga, né? Então, estou bem, vou ficar aqui. O culto vai terminar aqui à meia-noite, né? Menos. É mesmo, vamos tirar um dia para te fazer isso, né, Fidelis? Mas. Mini vigília. Esse negócio de vigília não é comigo, não. Irmão, vou ser sincero. Eu ficar à noite acordado, eu não sou muito. Já basta ficar 8 horas acordado lá já. Até meia-noite. Isso aí. Isso, vai cantando, canta e descanta, canta que descanta, e vai cantando. Aí sim, Fidelis, traz aqueles cânticos lá do fundo do baú e canta ele todo aqui. Bom, vamos orar pelo final. Agradecer a Deus por Deus nos dar o privilégio. E domingo pela manhã, às 8 horas da manhã, já estará no canal, né? No canal lá do Ministério OPA, a escola bíblica. Irmãos, não se esqueça. É uma escola bíblica, é um assunto diferente, porém muito importante. Eu digo e repito, duas coisas ali, com duas coisas interessantes. Primeira, é para aqueles que têm dúvida da salvação. Tem muitas pessoas dentro da igreja que têm dúvida da salvação. E ali estaremos ministrando e tirando essas dúvidas. E a outra coisa muito importante que nós, às vezes, você tem dúvida? Não, pastor, tudo bem. Mas você vai confrontar com pessoas que têm dúvida. E você vai pegar esses conteúdos, esses assuntos, para poder tirar a dúvida dessas pessoas que também estarem no teu encontro. Ok? Duas coisas ali que essa escola bíblica ensina para a gente. Amém? Oramos. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos por essa noite. Agradecemos, Senhor, por tudo que tem nos falado, nos dito, em intermédio dos cânticos, da tua palavra, e nos conduz debaixo da tua paz e segurança. Dá-nos, ó Deus amado, uma noite de bênção, e o dia da manhã, Senhor, ao amanhecermos também de bênção também, Pai amado. Só o Senhor sabe o que vai acontecer daqui a instante, mas nos prepare para qualquer coisa, Pai, e que o Senhor nos abençoe, Pai. Muito obrigado, e te oramos no teu nome, Jesus. Amém. O amor de Deus Pai, a graça bendita do Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós. Juntos dizemos amém. Até aqui. E por isso, se Deus é por nós, opera no Deus, Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.